Olá, me chamo Germano Toso Toneto. Sou estudante de medicina no 11º período e fui orientado pelo professor Dr. Carlos Alexandre Antunes de Brito, e hoje irei apresentar a avaliação da abordagem terapêutica e dos padrões evolutivos da doença inflamatória intestinal em uma coorte prospectiva no Hospital das Clínicas da UFPE. Nosso trabalho contempla o terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, saúde e bem-estar. Doença inflamatória intestinal é um termo amplamente empregado para designar principalmente a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, enfermidades imunologicamente mediadas, caracterizadas pela inflamação crônica da mucosa, de etiologia multifatorial, onde estão envolvidos diferentes fatores genéticos, imunológicos e ambientais. Apesar do aumento do número de casos dessa enfermidade no Brasil, ainda há escassez de estudos avaliando a adequação de abordagem terapêutica e acesso às terapias, especialmente nas regiões norte e nordeste do país. O diagnóstico das doenças inflamatórias intestinal baseia-se em um conjunto de achados clínicos, endoscópicos, radiológicos e histopatológicos, não havendo nenhuma característica patognomônica. As drogas mais frequentemente utilizadas para doença inflamatória intestinal incluem corticosteroides, aminosalicilatos, azatioprina, metotrexate e, mais recentemente, a terapia biológica. Nosso trabalho tem como objetivo identificar as abordagens terapêuticas instituídas para os pacientes com doença de Crohn e retocolite ulcerativa, além de avaliar o padrão evolutivo e resposta clínica, remissão, complicações e terapias instituídas. O estudo proposto é uma coorte prospectiva de pacientes acompanhados do Serviço de Referência para Doença Inflamatória Intestinal do Hospital das Clínicas da UFPE. As medicações para o tratamento destes pacientes são regularmente fornecidas pelo SUS, inclusive a terapia biológica. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFPE. Foram avaliados 53 pacientes com doença inflamatória intestinal, sendo destes 60% com retocolite ulcerativa, 34% com doença de Crohn e apenas 6% com colite indeterminada. Foi averiguado o grau de atividade para a doença inflamatória intestinal. Para a doença de Crohn, utilizamos o score de Heavy-Bradshaw e notamos que 64% da amostra encontrava-se em remissão clínica, enquanto que para avaliar o grau de atividade da retocolite ulcerativa, utilizamos o score de Mayo, evidenciando que aproximadamente 60% dos pacientes encontravam-se também em remissão clínica. Essa tabela nos mostra que na doença de Crohn, o uso de imunossupressor em monoterapia apresentou maior prevalência, enquanto na retocolite ulcerativa os medicamentos da classe 5-ASA foram os mais prescritos. Essa tabela evidencia um número maior de prescrições de 5-ASA em retocolite ulcerativa do que em doença de Crohn, e o oposto aconteceu com a terapia biológica, que foi bem menos prescrita. Os números de imunossupressores e corticoides foram semelhantes. A distribuição da prescrição de imunossupressores e biológicos tende a ser homogênea. Essas observações sugerem que a frequência desses medicamentos seja maior do que a de 5-ASA e corticoides para a doença de Crohn. Dentre os medicamentos usados na terapia biológica, o infliximab foi o mais prescrito tanto em doença de Crohn quanto em retocolite ulcerativa. De acordo com o comportamento da doença de Crohn pela classificação de Montreal, 78% dos pacientes têm doença grave e agressiva, 64% dos pacientes com doença estenosante ou penetrante usam terapia biológica e 100% dos casos com doença penetrante isolada usam biológicos. Do total de pacientes que apresentavam alguma complicação, todos estavam em uso de imunossupressor ou terapia biológica, com essa última prescrita em 80% das complicações. Esses dados reforçam a relevância das complicações associadas à terapia, o que pode impactar na escolha terapêutica. Para a doença de Crohn, o índice de Harvey-Bradshaw, que leva em conta 5 variáveis, bem-estar geral, dor abdominal, número de evacuações líquidas por dia, massa abdominal e presença de complicações, a soma desses scores quando é menor ou igual a 4 significa remissão clínica. Nos pacientes com doença de Crohn em remissão, predominou o uso de imunossupressor isolado ou associado à terapia biológica. Biológicos foram prescritos em 67% dos casos em remissão e em apenas 33% dos pacientes com atividade de doença. Para a retocolite ulcerativa ou colite indeterminada, a classificação de Mayo, que considera 4 variáveis, número de evacuações, sangramento retal, achados endoscópicos e avaliação global, a soma desses scores quando é menor ou igual a 2 significa remissão clínica. Em pacientes com remissão através de score de Mayo, 5-ASA isolados, imunossupressores isolados ou associados a 5-ASA foram prescritos em 78% dos pacientes. Apenas 2 pacientes necessitaram de terapia biológica. Por fim, agradeço ao meu orientador, professor Dr. Carlos Brito, aos preceptores do Serviço de Doença Inflamatória Intestinal, doutora Valéria Martinelli, Dr. Gustavo Lima e doutora Graciana Vasconcelos, e aos residentes do Serviço de Gastroenterologia.